Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Como nós estamos no mês de maio, um mês da família, a partir de hoje nós vamos ver mensagens todos os dias, estudos todos os dias a respeito da família. Por quê? Porque a família nasceu no coração de Deus. Ele idealizou a primeira família em Adão e Eva. Ali foram nossos primeiros pais. E assim como nossos primeiros pais erraram, nós também erramos como família. E precisamos de ter sabedoria, entendimento, de buscar o melhor caminho para a família. Então convido a você e peço a você a compartilhar esses estudos sobre a família para que possamos abençoar mais famílias e mais famílias entenderem que nós precisamos de voltar ao início de tudo, de voltar à prática das primeiras obras, de voltar à presença de Deus. Então hoje nós vamos introduzir a estabilidade familiar como família projeto de Deus. A família como projeto de Deus, e hoje nós vamos começar a entender a estabilidade da família. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o que esse texto ou esta parábola que Jesus contou nos ensina a respeito da estabilidade familiar? Nós vamos ver, queridos irmãos, qual é a expectativa para a sua família? Qual é a expectativa que nós temos para a família? A partir do momento que nós vamos à igreja e buscamos a bênção de Deus sobre o nosso casamento, nós projetamos a nossa família. E qual é a sua expectativa para a sua família? Olhando para nós, nós temos várias expectativas. Ou seja, em Mateus capítulo 7, verso 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esse verso fala sobre lutas, problemas, adversidades que nós enfrentamos na caminhada da família, na caminhada do casamento, na caminhada do lar. Ou seja, cai uma tempestade, transbordam os rios, sopram os ventos, deram com ímpeto contra o nosso lar, contra o casamento, contra os nossos filhos. Mas qual é a expectativa que nós temos? A expectativa é que ela permaneça de pé, ela não caiu, ela permaneça firme. Essa é a expectativa que nós temos, que desde o primeiro dia que nós saímos ali da igreja, abençoados por Deus, a expectativa é que temos ao edificar a nossa casa, nosso lar, a família, que ela permaneça firme e inabalável mesmo em grandes dificuldades. Mas, como diz a própria palavra do Senhor, enganoso é o nosso coração. Nós enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque nós procuramos coisas erradas, fazemos escolhas erradas, tomamos posições erradas e assim dificultamos tudo para que a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar permaneça de pé. Por quê? Cite um dos motivos pelo fracasso da família. Pense bem. Por que muitas das vezes você vê que a sua família, o seu lar, o seu casamento está fracassando? Se nós olharmos, queridos,
Mateus capítulo 7, verso 26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, provavelmente você pensou em vários motivos, brigas, a área financeira não está boa, a área do relacionamento conjugal, na área íntima do casal não está bem. Às vezes, problema com os filhos, que um toma posição do lado, o outro toma posição do outro, intrigas, lazer, amizades, redes sociais. Tem vários motivos que nós podemos enumerar que podem fracassar o casamento. E temos, porém, neste ensino de Jesus, em Mateus capítulo 7, 26, fica nítido que a falta de ouvir a Deus é o principal motivo. Não colocar em prática os ensinamentos de Deus leva à ruína. Então, o texto começa dizendo: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Mas você vai falar para mim assim: mas olha, eu vou à igreja, eu estou lá todo domingo, eu faço as minhas preces, olha, eu faço de tudo para ser uma boa pessoa. Queridos, há muitas pessoas que vão até a igreja, mas elas não vão até Deus. O grande problema está aí. Nós procuramos viver uma religiosidade, mas não procuramos viver Deus na nossa vida, Deus na nossa família. Esse é o grande problema. Então, não adianta ouvir se você não pratica. Aí entra as ervas daninhas que entram para apagar, para matar o casamento, para matar a família, para matar o lar. Então essa é uma das causas do fracasso da família. Esse é um dos motivos, é o principal motivo, não dar ouvidos à palavra de Deus e não colocar elas em prática. E nós precisamos corrigir isso para a estabilidade familiar. Então, o que nós queremos compartilhar com esses estudos a respeito sobre a família, sobre a estabilidade familiar? Nós queremos compartilhar o que está em Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O nosso desejo o que queremos compartilhar não é mudança de religião, não é isso. É mudança de atitude, é aprender a ouvir a palavra de Deus, é colocar em prática ela todos os dias, é ter prudência, é ser manso, é ter domínio próprio, é ter diálogo, é amar, é perdoar, é ensinar o que a palavra de Deus quer para a família. Então, o que nós queremos compartilhar é justamente isso, é você entender que você tem que ouvir as palavras de Deus, mas também tem que colocar estas palavras em prática, para que você venha ser prudente e edificar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, na rocha que é Cristo Jesus. E como diz Josué, no capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o meu casamento serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Isso é dedicar, é consagrar a família no altar do Senhor. É isso que nós queremos compartilhar. Não adianta você mudar de placa de igreja se você não mudar de atitude. Não adianta você buscar em outros caminhos se você não buscar em Deus a estabilidade para a sua família. Por quê? Porque como podemos estabilizar a família? Eu gosto de falar muito isso nos casamentos que realizo. Não é o homem que edifica o casamento. Não é a mulher que edifica o casamento. Não são vocês que edificam a família. Quem tem que edificar tudo é o Senhor. Temos que entregar a direção
para Ele, confiar que Ele tem o melhor para nós. Nós temos que levar o nosso casamento ao Senhor para que Ele edifique a nossa casa. Como diz o salmista Salomão, ao escrever Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você tem que ir até Deus, você tem que ir até Cristo, você tem que deixar Ele entrar no seu lar, na sua vida, para edificar e estabilizar o seu relacionamento, os seus filhos e também a sua vida. Então, a partir de hoje, queridos, nós vamos entrar nesse projeto, Família Projeto de Deus. Qual é a expectativa para a sua família? Cite um dos motivos pelo fracasso da família, o que quero compartilhar, como podemos estabilizar a família. É isso que nós vamos estudar durante esse mês de maio, buscando que o nosso lar seja um canal de bênção todos os dias da nossa vida. Independente das lutas, independente das aflições, que o nosso lar seja abençoado. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor abençoa a família. O Senhor quer edificar vida por vida, edificar o casamento, edificar o lar, edificar os nossos filhos. Coloca, Senhor Deus, no coração de todos que estão ouvindo, assistindo, ó Pai, esta mensagem, possam entender e compreender que não são eles que edificam, mas é o Senhor, o nosso Criador, aquele que sabe de tudo dentro de nós e fora, e quer, Senhor Deus, restaurar casamentos, restaurar vidas, restaurar o lar, restaurar a casa. Coloque a tua mão sobre cada família, ó Pai. Cura, Senhor Deus, todos os enfermos, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.